Olá, meu nome é Júlia Gabriela. Eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Bom, oi pessoal. Hoje a gente vai fazer rosas aqui. Eu trouxe o desenho para vocês verem. É o seguinte, ó, o meu tecido ele tem 50 de largura por 70 de comprimento. Então, eu uso geralmente a folha A3, tá? Para poder fazer o desenho. E aí, o que que acontece? Eu coloquei o desenho aqui e eu uso um carbono para tecido. Tem um outro tipo de carbono também que serve, porque tem alguns carbonos que vocês têm que tomar cuidado para não manchar o tecido na hora da pintura, tá bom? Esse daqui é o tamanho do desenho, é na folha A3. Às vezes eu amplio mais ainda, dependendo da composição que eu vou fazer. Eu trabalho com até A2. Aqui tá um desenho. A gente vai trabalhar essas rosas com um rosa claro. No caso, esse rosa claro aqui, eu misturei foi o branco com o rosa escuro num potinho. Então, é uma cor que eu sempre uso para fazer algumas, para trabalhar algumas coisas, eu misturo branco com rosa. Então, eu ponho mais branco do que o rosa. Esse aqui seria esse rosa aqui, o rosa escuro. Vou trabalhar com o púrpura e vou trabalhar com magenta, tá? No caso dessa rosa aqui, eu vou trabalhar com magenta. E o branco para trabalhar com áreas de luz, tá? Por enquanto é esse aqui. A gente vai começar agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou trabalhar com esses pincéis, tá? É o 421. Não vou, a marca vocês sabem qual é. Então, eu vou trabalhar geralmente com o 0, o 2, 4, vai dependendo da área. Eu sempre tenho o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. São esses pincéis, tá? Vamos começar. Eu sempre trabalho com a tinta pura. Não trabalho com nenhum tipo de diluente. Às vezes o fundo eu trabalho com água com amaciante para trabalhar esse fundo aqui para espalhar melhor a tinta. Então eu venho borrifo água com amaciante e vou fazendo fundo. Tem um vídeo lá atrás da chaleira que mostra como eu trabalho o fundo. Bom, a gente vai começar aqui, ó, nesse caso, pela área mais clara, tá? Eu vou começar com esta pétala aqui. Por isso é sempre bom vocês terem um risco do lado que ajuda, tá? Para vocês saberem quais são as pétalas. Eu peguei essa rosa aqui, que é uma rosa mais fácil, mais tranquila de fazer. Principalmente para quem tá começando agora. Ó, eu comecei com um rosa claro. Eu vou trazer ele aqui, ó, nessa ponta aqui. Eu vou fazer uma rosa básica aqui, que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Ó, vou pegar um pouquinho de branco, vou clarear ele aqui no tecido. Ó, quero que ele fique mais clarinho ainda. Vou espalhando bem, tá, gente? Para não deixar excesso de tinta aqui. Já vem um pouquinho do rosa escuro. Vou pegar esse rosa de novo, rosa clara aqui puro. O pincel tá mais gasto aqui, é melhor pra gente mesclar.
Eu gosto de trabalhar essas pétalas de fora para dentro, porque fica mais fácil para mim vendo quais que eu tenho que vir pintando, tá? Vou trabalhando em círculo aqui, ó, cobrindo. Quero cobrir bem a trama do tecido. Vou pegando um pouco aqui do rosa escuro para reforçar aqui essa área. Aqui, ó, também a continuação da pétala. Vem com um pouco de branco nessa área aqui. Então, é uma área que eu vou cobrindo e vou mesclando esses três tons: rosa claro, rosa escuro e o branco. Antes da gente começar a trabalhar com um efeito aqui. Pegar o branco puro e vem aqui, ó. Vocês viram, a gente vai mesclando bem essas cores, tá, gente? Agora, eu vou pegar um pouco deste rosa escuro, vou vir aqui. Só um pouquinho, sem subir muito, tá? Que eu vou dar profundidade nessa folha, nessa pétala. Eu peguei o branco, vou passar um pouquinho mais aqui na pontinha. Aqui, eu vou pegar um pouquinho do vermelho profundo, o vermelho púrpura. Eu vou mesclar aqui. Ele, ó, tô fazendo uns risquinhos aqui para dar o formato, a folha, às vezes, ela tem uns vínculos, ela tem uma marcaçãozinha. Eu pego aqui, ó, e faço algumas áreas. Vou pegar o magenta agora e vou trabalhar com o magenta. Ele é uma cor bem transparente, né? Então, eu vou trabalhar em algumas áreas só aqui com ele, tá? Ó, pego bem pouquinho magenta, tiro o excesso de tinta do pincel e venho trabalhando algumas áreas, ó. Eu não quero usar o magenta para cobrir, eu só quero colocar ele aqui para dar um efeito, ó, essa rosa. E aí, tem aqueles risquinhos, ai, gente, eu não sou o nome daquilo lá, não. E venho e faço com magenta, sem deixar muito forte. Você pode pegar, tá tudo úmido aqui, tá? Que é importante que a gente faça isso enquanto o tecido tá úmido. Aqui eu já venho com magenta, aqui também, pouquinho, ó, só para dar o efeito.
Aqui ficou marcado. Vou pegar e vou fazer esses risquinhos aqui, ó, da folha. Na pétala, e eu peguei, foi errado. Era magenta, eu peguei o rosa. Ó, bem fininho, com a leveza na mão. Aí a gente vai fazendo. Eita, eu ia pegando rosa de novo. A gente vai fazendo aquela marquinha que a rosa tem, sabe? Na pétala. Textura da pétala, né? Ó, tecido tá. Essa pétala ainda tá úmida, eu vou fazer enquanto ela está úmida. Aqui, ó, eu pego do escuro e venho puxando, que é pra ficar bem suave. Eu não quero que fique marcado, ó. Não é pra ficar marcadinho. Então, a gente vai fazendo bem suave. Eu tirei o excesso ali, não deixei nada de tinta no pincel para vir com essa área mais clara, ó. A gente deixa só a cerda do pincel suja. Ó, você faz para um lado e para o outro. Este lado aqui tá mais suave. Eita, eu vou deixar mais forte aqui. Eu vou pegar um outro pincel aqui para ajudar a suavizar. Eu faço isso, como eu falei para vocês, com um tecido úmido ainda, tá? Pra gente, quando o tecido puxar essa tinta, ele vai ficar quase que, vai dar aquela sumida. Essa é a intenção. Não é para que fique marcado. Agora, eu vou vir fazer essa outra pétala aqui. Deixa eu pintar essa aqui antes que seque aqui. Eu vou aproveitar essa que manchou aqui, eu vou aproveitar que vou mesclar aqui. Ó, eu tô com o rosa mais claro. Aqui. Eu ia fazer a outra, mas essa aqui tá manchada. Antes que seque e fique marcada, eu vou trabalhar ela. Bom, vamos começar aqui com o branco. Nessa pontinha aqui, porque eu quero mesclar essa manchinha aqui, tá? Então, eu vou cobrir aqui a pontinha com branco. Cuidado para não pegar na parte de baixo. Eu venho trazendo para baixo, ó, a folha aqui. E aí, eu venho com um rosa claro aqui. Essa aqui já é uma pétala mais clara, tá? Aqui eu esqueci de riscar essa parte aqui, mas aí vocês, tá lá no risco, vocês fazem, tá? E eu vou mesclando os dois.
Não branco, não. Aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês deixam aí nos comentários que eu respondo, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar aqui pra gente, tá bom? Aí vocês ajudam o canal a crescer e a gente continua trazendo outros trabalhos. Ó, eu tô aqui mesclando. Essa rosa aqui foi uma das nossas seguidoras que pediu, então eu decidi trazer essa aqui que é mais fácil pra gente começar para quem tá começando agora poder entender. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho mais aqui, com um pouco mais de tinta. Que eu também venho com um pouquinho mais claro, essa pontinha aqui. Às vezes eu dou uma parada para olhar ali para ver se a mão não tá pegando na frente. Agora eu vou vir com um pouquinho, eu tirei o excesso de tinta, ó, de vermelho púrpura aqui. Em vez de colocar o rosa, eu vou colocar o vermelho púrpura. Ó. Aqui também, ó. Só nessa pontinha. Então, eu vou dar aquela escurecida aqui. Ó, o tecido vai secando, vai suavizando, entendeu? Os risquinhos que a gente fez. Ó, eu sempre tenho que mesclar bem, gente, que é pra dar aquele volume na folha. Vou pegar um pouquinho de magenta e vou jogar aqui deste lado. E aí eu venho com o risquinho, ó, riscando suavemente, sem excesso de tinta. Eu vou pegar tinta aqui do papel mesmo, ó. Eu quero bem pouquinho, ó. Bem suave aqui. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Ó, só aqui nessa pontinha. Deixa eu pegar outro pincel menor aqui para mesclar. Quer dizer, com a sujeirinha do pincel, eu vou fazendo os risquinhos. Agora, aqui nessa pontinha aqui, bem em cima da risca, eu venho com o branco, ó. E vou trabalhando aqui. Agora, eu vou fazer aquela folha de trás que eu falei para vocês. Essa daqui, eu já vou começar com o vermelho escuro bem aqui.
vermelho escuro. O rosa escuro, gente. Às vezes eu troco os nomes das tintas. E aí já vem com rosa clara aqui e vou mesclando, ó. Colocar um pouquinho mais de rosa escura aqui. Nessa pontinha aqui, eu vou dar uma clareada aqui. E agora aqui eu já venho trabalhar um pouquinho de magenta, que eu quero que escureça um pouquinho aqui. Tiro o excesso pra gente mesclar aqui o magenta. Ó, vocês viram que eu trabalho com... são camadas de tinta que eu vou colocando aqui, tá? Agora, aqui nessa ponta aqui, eu sinto a necessidade de dar um volume aqui. Eu vou vir com o branco, tirei o excesso, ó, só para mesclar um pouquinho nessa daqui de cima. Ó, só pra clarear um pouquinho mais essa pétala. Pra dar aquele volume na pétala aqui, tá? Ó, como já muda, viu? Agora, eu vou vir com o magenta, tirando o excesso, e vou trabalhar os risquinhos, ó. Sabe, às vezes a gente não sabe, não, não consegue ver como fazer, ó. A gente vem, coloca junto com a tinta úmida, que é para não ficar muito forte, porque se a gente deixa secar, e aí vai ficar forte desse jeito não, ele vai suavizar. Então a gente vem trabalhando a pétala e já finalizando ela, ó, aqui desse lado aqui eu vou colocar com mais de magenta, vem com risquinho, ó, viu? A gente não deixa excesso de tinta. Ó como é simples. Agora eu vou pegar um pincelzinho bem menor. Deixa eu só aqui. Não era pra ser isso, não era pra ser isso. E aqui, ó, ficou sem tinta. Aqui eu venho e coloco. A gente vem às vezes corrigindo algumas áreas, né? Que é importante. Deixa eu só clarear um pouquinho mais aqui. Aqui eu vou pegar um pouquinho do magenta. Suavizar isso aqui. Ó. Agora, com um pincel pequeno, eu vou fazer essa área aqui.
Ó, aqui eu risquei, cobri aqui. E aqui eu já venho com rosa. Bom, esse pano dá tempo de vocês fazerem pro Dia das Mães, tá? Para as mães que gostam de rosas. Agora eu vou pegar o branco e vou vir trabalhando aqui, ó, com filete. Vou pegar um pouquinho de rosa aqui, vou passar por cima desse branco aqui para esse branco não ficar tão forte. Aqui eu vou pegar um pouquinho de púrpura deste lado aqui, ó. Vou mesclar entre um e outro, tá? Entre uma pétala e outra. Ó. Aqui eu tô dando uma profundidade nessas pétalas. Então, entre meio delas, aqui eu vou clarear um pouquinho. Vou clarear não, eu vou vir com rosa clara. Vamos trabalhar essa de dentro aqui para vocês entenderem também. Então, aqui, no meio aqui, eu venho com filete. Gente, eu tô diluindo essa tinta aqui no soro, tá? Se vocês sentirem a necessidade de diluir a tinta, vocês põem algumas gotinhas de soro. Ó, eu coloquei o vermelho, o púrpura aqui, quer dizer, coloquei o púrpura e aí, não é o púrpura, gente. É o rosa escuro com rosa clara. Mesclei e agora eu vou vir com o branco deste lado aqui. Então, outro pincel aqui, pequenininho, pra ajudar a mesclar melhor aqui. Aí eu venho, sim, com púrpura aqui no meio aqui. E eu vou dando profundidade no miolo da rosa. Que eu clareei um pouquinho mais. Agora, aqui, eu venho com rosa claro. Eu tô trabalhando com um pincel de lado aqui, tá, ó. E vem com branco. Vou mesclar eles aqui. Vou pegar esse rosa claro e vou vir aqui, ó. É um miolo que tá, meu link ele tá de costa aqui pra gente. Eu vou trabalhar ele aqui, ó. Eu vou pegar o branco e vou passar bem na pontinha, ó.
Isso daqui eu vou subir com um branco aqui, né? Pra separar eles, eu vou colocar uma luz aqui. Aí, aqui, eu venho com um rosa claro. Uhum. E aqui, eu vou vir com um rosa escuro aqui, ó. Essa parte aqui de baixo. Porque o que que acontece? Aqui é onde tem uma dobra. Aí vem com o rosa claro para mesclar eles. E o branco. Vocês viram como que não é difícil fazer essa rosa? Ela é simples, ó. É só a gente ir prestando atenção nas pétalas que a gente vai conseguindo fazer aqui. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais de rosa, eu vou vir aqui, ó, porque tá aparecendo o risco. Aí fica feio. E vem com branco também, ó. E a gente dá aquela mesclada. Aqui eu vou reforçar um pouquinho esse rosa claro. Deixa eu pegar um outro pincel aqui, fica mais fácil pra mesclar aqui. Bom, eu coloquei mais tinta ali. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com rosa escuro aqui, ó. Puxando bem devagar pra cá, ó. Sem pegar aqui, ó. Eu vou puxar ele pra cá, pro meu lado direito. E agora, eu vou tirar o excesso de tinta do pincel e vou vir trabalhar embaixo desse risquinho, dessa dobrinha, eu venho com rosa mais claro, ó. E um pouquinho de branco também, mesclando os dois, bem debaixo desse risquinho aqui, tá? Aqui é uma entrada de luz aqui, então, ó, vou pegar o branco aqui. Vou mesclar aqui em cima desse rosa claro também, que eu quero clarear ele um pouco mais. Ó. E aí eu já venho mesclando aqui. Agora, aqui eu já vou trabalhar com um rosa claro. Vocês viram que eu peguei dessa parte aqui, ó. Na verdade, é aqui que eu tenho que vir, ó. Tô dividindo ele aqui no meio. Vim aqui, dividir aqui no meio. E vou puxando pra cá. Vou pegar um pouquinho mais desse rosa escuro. E vou mesclar aqui. Deixa eu pegar o outro pincel que tá mais gasto. Ou melhor, tirei o excesso de tinta, tá? E vou mesclar esses dois. Agora, aqui, nessa parte do meio aqui, ó, eu venho com o branco. Ó, eu quero clarear ele. Eu não quero que o branco se destaque aqui,
Então, eu vou trabalhar com o pincel sujo de rosa aqui. E aí, aqui eu venho com o rosa mais claro também, e vou mesclando aqui, ó. E vou trazendo para o meu lado direito. Aqui, eu quero clarear um pouquinho mais ainda. Deixar um rosinha bem clarinho. Tô mesclando. E agora aqui, eu já venho com o rosa escuro. Se vocês gostam de trabalhar com diluente, vocês podem trabalhar, tá, gente? Aqui eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com tinta pura, assim. A única coisa que eu gosto aqui é de às vezes, sinto a necessidade, aí eu trabalho com um pouco de água. Agora eu vou vir com outro pincel e eu vou trabalhar um pouquinho mais com esse rosa escuro aqui. Ó, que eu preciso escurecer um pouquinho mais esse lado. Vou vir com o púrpura, ó. Então, eu vou escurecendo por camadas, para mim conseguir um efeito aqui. E é sempre importante que vocês parem, dê aquela olhada para ver se não tá, como que se diz? Se não tá recortada a pintura. Que eu preciso que essas cores, elas se misturem para mim conseguir o efeito dessa pétala. Ó. Aqui eu vou reforçar bem aqui no meio, um pouquinho mais desse branco, ó. Então, eu vou fazendo e vou olhando. Aqui eu já suavizo um pouco mais, e aqui eu deixo mais marcado. Aqui, ó, eu vou puxar daqui do meio aqui, ó, os risquinhos com o rosa, ó, bem pouquinho. Ó, ficou marcado, eu venho, limpo o pincel e vou mexendo aqui, ó. Aqui, a mesma coisa, ó, o pincel tá só a cerda do pincel suja, que ainda tô suavizando um pouquinho mais. Não quero que fique tão marcado. Aqui também. Vou pegar um pouquinho do magenta e vou trabalhar aqui, ó. Pego, jogo um pouquinho em cima desses risquinhos. Aqui também. Aqui eu quero clarear um pouquinho mais aqui. Tiro o excesso de tinta, ó. Eu tô vindo com esses risquinhos aqui pra baixo, ó. Branco, ó. Vou trazendo aqui, ó. Eu preciso clarear aqui. Tiro o excesso de tinta. Gente, é sempre importante vocês usarem um paninho para limpar o pincel, que esse paninho ele absorva bem a tinta, tá? Porque senão
ele vai trazer a tinta tudo protegida, ele não vai tirar a tinta do pincel. Ó, agora aqui, eu já venho com o branco. Gente, eu acho que eu vou ter que pôr a mão na frente aqui. Porque tem hora que não tem jeito. Ó, peguei o branco. Tô com rosa claro em cima do branco. Ó, eu tô espalhando a tinta aqui. Por quê? Porque não pode ficar excesso de tinta aqui, tá? Ó, ficou a marca do carbono aqui, mas eu vou tirando com a tinta. Depois que secar, eu venho e reforço de novo. Ó, vou pegar esse claro aqui e vou trazer pra cá, ó. Bem em cima da risca aqui. Vou pegar um filete, que acho que fica mais fácil. Tô vendo um jeito aqui pra não ficar na frente, mas a mão acaba sempre pegando. Sabe o que que aconteceu aqui? O carbono acabou aparecendo, então eu tô cobrindo. Pego um pouco do rosa, vou mesclando aqui em cima mesmo, porque eu quero que os dois se misturem. Aqui, eu vou pegar, vou descer aqui, ó, até aqui embaixo, com esse claro aqui, ó, fazendo o risquinho aqui, tá? Ele vai finalizar aqui, ó. Aqui, eu vou pegar um pouquinho do rosa claro e vou vir em cima de uns risquinhos aqui, só pra iluminar um pouquinho. Eu vou colocar o amarelo ouro aqui também, tá? Bom, primeiro eu vou fazer essa outra pétala, essa pétala de bala. Então, como que a gente vai fazer? Vou começar com mais claro. E aí, eu já venho com o escuro aqui no meio, aqui, vou mesclando os dois, ó. E aqui eu já venho com o mais claro também. Ó, eu tô trabalhando como se fosse vírgula aqui, ó. Ó, e vou mesclar eles. Aqui eu vou clarear um pouco nessa ponta aqui, ó. E agora, aqui, eu também vou trabalhar essa ponta aqui do meio, ó, com mais escuro, ó, e vou trazer como se estivesse fazendo vírgulas. E aí, eu venho com mais claro aqui. Então, nessa área, eu comecei primeiro com o escuro. Venho com mais claro aqui, clareando com branco um pouco mais.
Gente, o risco e guia de cores vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então, vocês clicam no link e vai ter lá a opção de vocês baixar, tá? Eu coloquei magenta aqui, ó. Então, aqui, ó, em cima do rosa. Então, fica mais fácil até de vocês achar, porque se eu colocar nas redes sociais, fica mais complicado. Então, eu tô deixando aqui, que se vocês tiverem interesse, vocês vêm aqui, pega lá, a gente vai colocando tanta coisa e depois o risco vai ficando lá embaixo, fica difícil de vocês pegarem. Agora aqui no vídeo não. Ó, tô vindo com o branco aqui na pontinha. Ó. Aqui vocês já assistem o vídeo e já pegam o risco. Tem dúvida? Vocês vêm aqui no vídeo, vocês comentam e aí eu já respondo, tá? Ó. Aqui. É um trabalho bem delicadinho aqui. Vou pegar magenta e vou fazer os risquinhos. Aqui, ó. A gente tem que cobrir esses riscos aqui, o desenho, senão fica, o acabamento fica feio. Então, a gente, ó, eu tô pegando ó, aqui nessa pontinha que tá pra escurecer um pouquinho mais. Essa dobra aqui, ó. Um pouquinho mais de volume. Tira o excesso, né? Pra trazer pra cá. Que aqui eu quero mais claro. Agora, eu vou trabalhar na parte de baixo aqui. Vou começar com o rosa escuro. Aqui, ó, deste lado. Não vou trazer até embaixo. Pegar aqui, tome muito cuidado para não pegar nessa pétala de cima. Vou cobrindo, ó. Eu tô pegando de um jeito que a minha mão não, não vai em cima das pétalas úmidas, tá? Ó. Agora aqui, eu venho com, tirar o excesso aqui, um rosa mais claro. Bem em cima do risquinho, vou mesclar bem aqui. Tô vindo com rosa mais clara aqui, né? Rosa mais escuro, reforçando aqui. Aqui, eu vou pegar um pouquinho do púrpura e vou trabalhar aqui no meio, aqui, ó. Eu tirei o papel dali, que o papel pode começar a ficar úmido e manchar o pano. Tá? Então, eu ponho de lado. Eu coloquei aqui em cima para vocês verem. Mas vocês não deixam não, tá? Vou pegar um pincelzinho menor, mais fechadinho, e vou vir com o amarelo aqui, ó, né? Deste lado aqui. Sim, em cima do pós. Vou fazer o que aqui? Vou mesclar bem esse amarelo aqui, ó. Bem nessa pontinha aqui. Ai, mas colocar o amarelo em cima do rosa? Sim, o amarelo em cima do rosa.
Eu vou pegar aqui do verde maçã também. Eu tava esquecendo. Ó. E vou vir deste lado aqui. O maçã, ele é uma cor bem transparente. Então, ele só vai dar aquele tomzinho, ele não vai cobrir nada. O amarelo. E aí eu venho com o branco também, bem aqui nessa pontinha aqui, ó. Aqui eu vou pegar, eu coloquei o púrpura, né? Eu vou pegar um pouquinho do magenta. Trabalhei em algumas áreas aqui, ó, dá aquele efeito. Aqui eu vou pegar o branco, ó, preciso clarear essa parte aqui. E eu venho em cima do risco, tá? Aqui eu vou pegar um pouquinho de rosa mais claro. Vou pegar o branco, né? Pra fazer essa mistura direto no tecido. Aqui também. E o que eu vou fazer? Aqui, eu vou pegar esse rosa claro. Tá úmido aqui, vou fazer aqui, ó. Em vez de fazer magenta aqui, eu vou fazer um tom mais claro. Aqui é o oposto. Em vez do escuro, é mais claro. Fazer como se fosse um galinho de árvore. Ixi, nada diferente. Que eu vou reforçar mais claro aqui, bem nessa pontinha. Que tem uma pontinha de luz bem aqui, ó. Bem pouquinho, ó. E agora, a gente vem com a outra pedra. Aí, a gente vai trabalhar com um rosa clara aqui. Essa pétala, ela vai ser mais clara, tá? Aqui eu tô reforçando essa pontinha aqui, tá? De branco, clareando um pouquinho mais, mas isso aqui que acontece, eu deixei... Tem um pouquinho de magenta aqui para corrigir um pouquinho. Certo. Aqui eu vou vir com um pouquinho de magenta aqui no meio, aqui, ó. Agora a gente vem tirando o excesso. E a gente vai trabalhar aqui, ó. Esse daqui eu vou trabalhar realmente o magenta com rosa claro e o branco, ó. Essa pétala tá bem mais clara. Vou pegar o magenta que vou puxando, ó. Fazendo
os risquinhos. Eu vou pegar o filete para ajudar. Aqui, essa ponta aqui, a gente vai escurecer também. Eu vou pôr um pouquinho de púrpura aqui, porque eu também quero que essa ponta fique bem mais escura, ó. Aqui, ó. É como se eu fosse fazer o contorno. Vou puxando um pouquinho, ó. Só com a sujeirinha do pincel. Eu tinha colocado magenta aqui, né? Bom, aí eu venho com púrpura também por cima. Púrpura, magenta, eu vou fazendo isso aqui. E aí, eu venho com o branco aqui, ó, filetezinho aqui, e vou fazer essa curvinha aqui, ó. Vou mesclando, vou tirando o excesso de tinta, sem espalhar muito. Deixei uns risquinhos aqui branco, ó. Aqui, eu já lavei o pincel, que eu vou pegar um pouquinho de branco aqui, ó, vou mesclar aqui. Vem com magenta e vou trabalhar aqui. Vou fazendo aqueles risquinhos. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais de magenta, essa pontinha, ó, vou pegando e vou puxando aqui, ó. A gente puxou os risquinhos ali, deu umas reforçadinhas, vem com branco em algumas áreas aqui, tá? Só para manchar a pétala. Aqui tá faltando um risquinho aqui, eu vou colocar aqui. Bom, agora a gente vai trabalhar essa aqui, tá? Ó, eu vou cobrir ela do mesmo jeito das outras. Então, eu vou começar aqui, essa parte aqui, com o rosa escuro. Essa parte de dentro. Cuidar para não pegar essa, cobrir essa outra pétala. Cobrir ela toda agora com o rosa claro. Vocês viram que aqui eu venho com um pouquinho de rosa nessa ponta aqui, tá? Ó, rosa escura aqui. E aí eu venho com o branco aqui no meio. Ó. E bora mesclar isso aqui. Gente, eu vou pegar um pincel menor e vou trabalhar aqui, ó. Começou a trabalhar. Aqui eu peguei o branco só para fazer essa pontinha aqui também. Que eu vou clarear essa pétala. Aqui eu vou vir com o rosa.
tô cobrindo esse risco aqui, fazendo um contorno aqui pra cobrir aqui. Eu vou pegar um pouquinho do rosa, ó, vou dar um pouco mais de profundidade aqui. Vou vir com o vermelho o vermelho púrpura aqui, ó. Eu ia falar vermelho profundo, não é vermelho profundo, é o púrpura que eu tô trabalhando aqui. Agora, eu vou pegar o magenta e vou vir trabalhando aqui, ó. E aí, eu venho puxando pra fora e fazendo os risquinhos, ó. Eu venho fazendo curvinha, ó. Aqui também, eu tiro o excesso e eu vou trabalhar aqui, ó. Bem aqui no meio dessa pétala aqui, eu vou escurecer com magenta. Eu faço esses risquinhos de um lado, ou ó, eu puxo do escuro pro claro, ó, vamos trabalhar ele aqui. Aqui, ó, ficou o excesso aqui, eu vou tirar, tá? Aqui, eu preciso pôr um pouquinho mais de magenta. Ó como que a cerda do pincel tá com tinta, ó. Ó, eu venho pegando aqui. Agora eu pego um pouquinho mais aqui, ó, pra gente trabalhar. Ó, aqui eu vou cobrir esse, esse risco aqui, tá? Pra não ficar aparecendo. Ó, aqui tá aparecendo, eu venho e cubro ele. Agora aqui eu venho com branco, né? Vou colocar uns efeitos aqui de branco. Bem no meio, tá? Ó, aqui também. Tô colocando umas áreas de branco aqui, que é iluminação. E aqui eu vou vir aqui, ó, tem uma pontinha aqui que eu vou fazer uma curvinha aqui. Só nessa pontinha aqui, ó. Marcadinho, tá? Aqui também. Bem aqui na pontinha aqui, ó. Eu ponho com filete, mas eu venho, ó, espalhando aqui, ó. Mas sem espalhar muito e sem cobrir o efeito que a gente
fez aqui. A gente tá, ao mesmo tempo, só mantendo a textura da pétala. Esse aqui, agora eu venho com o magenta aqui, pego dessa parte interna, aqui, ó. Esse aqui deixa eu reforçar. Ó, só a pontinha dele, tá? Tá seco. E a gente toma cuidado pra não marcar tanto. Aqui, ó, eu preciso cobrir esse risco aqui. Eu vim com magenta aqui, puxando os risquinhos aqui. Coloquei mais tinta aqui, amoleci um pouquinho mais. Aí eu vou começar aqui, ó. Essa é a última pétala, tá? Ó. Colocando um pouquinho de rosa clara aqui. Só nessa pontinha aqui. E agora, eu vou vir trabalhando com rosa escuro. Gente, toda vez que eu vou amolecer a tinta, eu amoleço com soro fisiológico, tá? Aí não dá aquele cheiro na tinta, que quando a gente coloca água, a tinta parece que fica podre. Aí eu trabalho com soro fisiológico. Ó, aqui, essa pétala, ela é mais escura. Então, eu vou cobrir algumas áreas aqui com o rosa. Ó, saiu pra fora. Pois a hora que eu for fazer o fundo, eu tenho que consertar isso aqui. Trabalhando aqui com rosa escuro, tô espalhando bem ele, tá? E vou vir com o rosa mais claro aqui. Vou mesclando bem. E venho com rosa escura aqui na ponta. Pego, troco o pincel. E venho com o rosa claro aqui. Pois eu vou clarear ele um pouquinho mais. Aqui, rosa escuro bem aqui no meio aqui. Já vem com o rosa claro para mesclar aqui. Olha, eu tô com um rosa escuro aqui, é pra gente colocar volume aqui. Folha mais escura e a gente tem que ir mesclando bem. A gente precisa encontrar o tom aqui. Agora eu vou pegar um pincelzinho bem menor e vou vir aqui, ó, um vermelho púrpura deste lado aqui. Vou escurecer um pouquinho aqui.
Aqui eu também vou escurecer mais. Eu vou puxando os risquinhos aqui, ó. Aqui eu só tô com a cerda do pincel, ainda tem tinta. Então, eu venho trabalhando algumas áreas aqui. Agora, eu venho com magenta, tá? Deixa eu só pôr um pouquinho, escurecer um pouquinho mais aqui, aí eu venho com o vermelho púrpura pra gente fazer escurecer mais aqui. E vou vir com o magenta. E vou trabalhar, eu vou puxando já, fazendo a textura dele. Aqui eu tô puxando como se eu estivesse fazendo vírgulas, ó. Vou pegar agora o filete. Aqui eu também preciso cobrir. Venho deste lado aqui também. Aqui, ó, também como se fosse vírgulas, ó. E agora eu venho em algumas áreas e vou trabalhar aqui com o branco. Vou iluminar essa ponta aqui. Aqui no meio aqui, eu vou dar uma iluminadinha, mas sem o excesso de tinta, tá? Bem um pouquinho aqui. Sem deixar a tinta marcada, eu vou mesclando aqui. Vou puxar um pouquinho mais de magenta. Vou pegar um pincelzinho pequeno, vou manchar aqui. Aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. Tá seco, tirei o excesso de tinta do pincel, vou pegar o amarelo e vou colocar aqui, ó. Ó, pegou no branco ali, eu venho e passo o branco de novo, tá? Só pra manchar. Vem com branco e vou pegar aqui, ó. Sujei a cerda do pincel só de amarelo. Vou passar aqui. Agora, eu vou pegar os outros tons pra gente trabalhar. Aqui eu vou dar uma reforçada nessa parte aqui que eu vi que precisa, ó. Ia pegando o amarelo ali, ó. E também algumas áreas aqui, tô com o filete aqui reforçando. Dá aquela iluminada aqui na ponta.
Ó. E eu tô trazendo uns risquinhos aqui. Aqui também. Bom, gente, eu separei aqui o verde grama, o erva doce e o verde pântano, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, cobrindo este daqui com... Cobrindo não, fazendo efeito aqui, o verde grama, vem aqui no meio aqui, com o erva doce. Eu não sei o nome dessa área aqui, como que se chama. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários, que é pra minha próxima vez eu falar certinho, que eu não sei. Ó, coloquei erva doce aqui. E tô trabalhando com verde grama. Vou vir com erva doce clareando essa parte aqui também. Então, eu tô mesclando os dois direto no tecido, tá? Vou vir com o filete a trabalhar bem essa área aqui. Aqui, eu vou pegar um pouquinho, tem uma pontinha aqui, eu vou pegar um pouquinho de verde grama, eu vou passar aqui. Ó, bem no risco aqui, ó. Tá dando pra vocês verem, né? Agora, eu venho com erva doce aqui por cima. Aqui, eu vou pôr um pouquinho de branco. E o erva doce aqui, só pra... Vou mesclar. E aqui ele tem um volume, uma curvinha, né? Vou pegar aqui o... Deste lado aqui eu venho com verde grama. Ó. E aqui também. Aqui vai ser mais escuro. E aí eu venho com o erva doce e vou mesclar. Ó, mesclei bem aqui. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais de erva doce. E vou pondo um pouquinho mais aqui. Aí, agora, eu venho com o verde pântano e vou dar uma profundidade aqui, ó. Passei aqui embaixo e venho puxando, ó. Um pouquinho mais aqui. Aqui, esqueci de riscar, né? Ai, ai. Eu venho com o verde pântano aqui, mas lá no projeto de vocês está riscado, tá? Ó. E venho
o verde grama. Eu tô fazendo a dobrinha aqui. Vem puxando aqui, ó, o verde pântano. Aqui eu vou marcar um pouquinho aqui com o verde grama aqui, eu vou fazer umas risquinhas aqui. O erva doce. Agora, eu vou pegar esse outro aqui e vou vir direto com o erva doce aqui embaixo. E vou puxar aqui, ó, bem aqui no meio, ó. E agora eu venho com o verde grama aqui do lado. Vou mesclar eles, ó. Aqui vocês viram que eu deixei aqui, eu vou fazer um risquinho aqui, tá? É como se eu fosse fazer o contorno, como se eu fosse fazer, não, eu vou fazer um contorno aqui. Mesclando ele aqui. E aqui eu vou pegar um pouquinho de verde pântano para dar uma profundidade aqui nesse meio, ó. Tô puxando pra cima, tá? Agora, eu vou pegar o erva doce aqui e vou fazer aqui, ó. Ó. Essa pontinha aqui tem que ser bem fininho, ó. Aqui eu vou marcar também, peguei muita tinta, não tirei o excesso, né? Aqui também. Vou pegar o filete para reforçar essa área aqui. Aqui eu tô puxando os risquinhos aqui, tá? Agora, aqui eu vou vir com o verde pântano, bem na pontinha. Vou mesclar aqui. E que eu vou reforçar só um pouquinho. Eu tiro o excesso de tinta do pincel e reforço um pouquinho aqui e aqui também. Agora, esse outro aqui, eu já venho com o verde pântano bem aqui no cantinho, ó. Cuidado para não manchar a pétala de cima, ó. E vem com o verde grama aqui. Vou pegar um pouquinho mais de verde grama aqui. Forçar um pouquinho. Com muito cuidado, hein? Agora, eu venho com o filete. Vou deixar essa pontinha aqui mais escura. Bom, gente, aí está rosa. Eu falei para vocês que eu ia mostrar, tá? É uma rosa bem simples. Fácil de fazer e gostosa também. Uns detalhezinhos, tudo. Bom, gente, eu agradeço a vocês. Tô muito feliz por vocês estarem aqui. Obrigado e até a próxima.